Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Assim está escrito: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Esse é o texto que vamos meditar, observando aqui 7 aspectos do inimigo e como podemos vencê-lo. O apóstolo Pedro, escrevendo a estes irmãos que estavam dispersos lá por aquelas cidades ali da Galácia, do Ponto, da Capadócia, Ásia, Bitínia, os irmãos que foram dispersos para estas cidades e sempre teve o cuidado, no caso aqui do apóstolo, mas no sentido literal, cuidado pastoral, e pastor é aquele que cuida das ovelhas do Senhor Jesus, e Pedro então estava sempre em contato para orientar, encorajar, animar, como foi o trabalho tão necessário de Paulo, de Tiago, do escritor aos Hebreus, enfim, de João. Todos eles tiveram aquele cuidado de não deixar as pessoas soltas. E nós observamos que este padrão, ele veio se seguindo por muitos séculos. Aqueles que tinham responsabilidade diante de uma comunidade, de um povo, eles se doavam para o trabalho, como o próprio Paulo disse: me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Então era um cuidado profundo, um amor divino que Deus colocara no coração deles para com as pessoas, no sentido de estar sempre próximo, orientando, ensinando, instruindo, aconselhando, corrigindo, para que eles se mantivessem no caminho do Senhor e não se levassem a desistir, a desviar, a voltar para trás. Então, a permanência destes irmãos era muito grande, o número da permanência deles. Por quê? Porque eles eram cuidados, eles eram alimentados com a palavra de Deus, com a oração, com o conselho. Essas coisas são necessárias e são elas que mantêm a pessoa firme, encorajada, porque um encoraja o outro, anima, orienta, instrui, edifica, e isto contribui para o todo. E há alegria, a gratidão no coração por estar sendo cuidado espiritualmente por alguém. Não é estar debaixo da cobertura espiritual deste ou daquele. Não, é estar sendo cuidado por alguém escolhido pelo Senhor para esta função. Então este é o ponto principal. E eles, então, os apóstolos e os que deram sequência depois deles, seguiram por esse mesmo caminho. Nós encontramos documentos e registros na história, este cuidado importante que eles tiveram de estarem passo a passo, caminhando um ao lado do outro, como Jesus fazia entre os seus discípulos, orientando, ensinando, instruindo, corrigindo, mas junto com eles, não distante, sempre próximo, no sentido de agregar, de unir, de fortalecer, de levá-los à comunhão com Deus. E os apóstolos fizeram esta mesma coisa. Eles não tinham a vanglória ou a soberba de reunir as pessoas em volta deles, mas o objetivo deles era levá-las à presença de Jesus. Então, todo o ensino apostólico, ele era cristocêntrico, bíblico, sempre levando as pessoas
a Cristo e nunca trazendo para a sua roda, para a sua volta, para estar debaixo do seu poderio. Não, eles tinham a função de levá-las a Jesus, como André fez. André achou a Simão e levou a Jesus. Filipe encontrou Natanael e levou a Jesus. Sempre é este o procedimento normal. Qualquer coisa fora disso já está em desacordo com a palavra de Deus. E aqui então Pedro, escrevendo esta primeira carta, ele escreveu 2 cartas. Nesta primeira, ele escreveu sobre vários assuntos, sobre as injúrias, as perseguições, sobre as aflições que viriam sobre eles. Eles seriam levados, muitas das vezes, sendo penalizados sem ter nenhuma culpa, mas o apóstolo sempre os aconselhou que eles não o fossem por estarem praticando injustiça, mas se por servirem a Deus e fazer o bem, eles deviam glorificar ao Senhor nesta parte. E aqui, finalizando esta primeira carta, ele traz este assunto que é tão necessário e que precisa se falar sobre este assunto, porque é algo que é comum na vida de todos aqueles que servem ao Senhor. Nós estávamos perdidos no mundo de trevas, de pecado, enganado, seduzido, explorado, oprimido. Jesus nos salvou e nos libertou. Nós agora pertencemos a Jesus, porque com o seu sacrifício, diz a palavra de Deus que o Senhor nos comprou com o seu próprio sangue e que nós agora devemos glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então nós somos agora propriedade de Deus. Ele nos comprou através do sacrifício do Senhor Jesus. Porém, nós estamos aqui na terra por um tempo, e neste tempo em que aqui estamos, nós precisamos continuar servindo ao Senhor, aprendendo a sua palavra, sendo instruído, sendo orientado, sendo acompanhado de perto, aconselhado, exortado, encorajado e até mesmo repreendido em algumas situações para que haja o entendimento do que é o propósito e do que Deus espera de cada um de nós. Tudo isso nós precisamos estar dispostos, porque é a maneira em que nós vamos sendo orientados, instruídos para melhor servir ao Senhor. Embora vivendo num mundo totalmente corrompido, de trevas, de pecado, de engano, onde os valores estão totalmente invertidos e estão tirando os absolutos e colocando princípios relativos, que quer dizer, cada um tem a verdade conforme a sua mente e desprezando o princípio absoluto, que é aquele que está na palavra de Deus. Não importa qual seja o meu pensamento, o pensamento deste, daquele ou daquele outro, ele deve estar em harmonia com o princípio da palavra de Deus, que é absoluta. Se não estiver, eu preciso me corrigir e conduzir-me de tal forma que o princípio, a crença do meu coração esteja alinhada com o que diz a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira, ela é imutável, ela é permanente, ela é absoluta, ela não é relativa, ela não muda de acordo com o tempo e de acordo com o pensamento das pessoas, ela permanece infalível, como foi inspirada pelo Espírito Santo, ela permanece no mesmo teor. Então, tudo na minha vida, eu devo modelar-me à luz do que diz a palavra de Deus. Tanto é que nós a conhecemos e proclamamos a Bíblia como sendo a nossa regra e prática única de fé. Não temos outra regra para nos conduzir à fé e nos mostrar princípios de Deus, a não ser na sua palavra. É o livro único no mundo, o livro de Deus que está nas nossas mãos. E quando Pedro escreve isto para aqueles irmãos, ele traz a lembrança de que, embora
eles estejam servindo a Deus, estejam desfrutando da salvação, do perdão, da libertação, da paz, da comunhão, tenham acesso a Deus através da oração, eles podem caminhar e viver e receber milagres de Deus na vida, cura e tantas outras coisas e bênçãos que acompanham a salvação. Mas Pedro não deixou de orientá-los de que existe um inimigo implacável, sagaz, astuto e maligno, que ele procura de várias maneiras procurar encontrar acesso na vida dos cristãos para desencaminhá-los, desestruturá-los e desanimá-los, a fim de que eles recuem, deixem de seguir ao Senhor, voltem para trás, misture-se com as práticas mundanas. E o adversário, ele procura fazer isto, ele procura misturar as coisas. Quer dizer, torpedear o pensamento das pessoas para que este pensamento seja controverso, aquilo que está na palavra de Deus, mostrando um outro ponto para que a pessoa olhe por outro lado. Como Satanás fez com Eva no jardim do Éden, acerca da árvore da ciência do bem e do mal. Veja como ele apresentou para ela aquela árvore, e ela então deixou-se levar por aquela situação. Então nós encontramos aí que ele é astuto, ele é ousado, ele é perigoso, ele é enganador. E a partir dali, nós encontramos então que este inimigo, que na verdade ele era um querubim ungido, mas achou-se nele algo desagradável a Deus, Deus o destronou, o lançou abaixo, e ele então, não se dando por satisfeito, agora coloca-se na condição de inimigo de Deus, o opositor a Deus. Como ele não pode confrontar e enfrentar a Deus diretamente, porque Deus está acima de tudo e de todos, não há ninguém que se compare a Deus, ele então procura atingir aquilo que Deus criou, seja na natureza, seja na vida humana. Este inimigo astuto, ele procura infiltrar-se em todas as áreas da vida. Isto aconteceu com Adão por ocasião da transgressão, da entrada do pecado no mundo. O pecado entrou por Satanás e por ele passou ao homem e do homem aos seus descendentes e chegou a nós e está em todos os seres viventes da terra. O único que não foi contaminado por este pecado foi Jesus, que foi gerado pelo Espírito Santo e veio a esta terra para cumprir o plano e o propósito de Deus de nos redimir, de nos comprar para Deus. Então nós agora pertencemos ao Senhor. E à medida em que fazemos esta profissão de fé e prometemos servir ao Senhor Jesus, ser fiel, leal a Ele até o fim da nossa vida, nós estamos sujeitos, enquanto aqui na terra, a sermos atacados, assediados, provocados e pressionados por este inimigo, que ele se esconde através das pessoas, através das coisas, se mostra como algo belo aparentemente, desejável, e ele está por trás destas coisas, porque ele não se mostra realmente como ele é. A palavra de Deus diz que ele se transfigura em anjo de luz, em obreiros da verdade. Veja a sagacidade dele, como ele pode se transformar, que as pessoas, se não tiverem o discernimento apurado, não conseguirão identificá-los. Veja como ele se transformou naquela jovem que tinha um espírito de adivinho lá na cidade de Filipos, quando Paulo chegou lá.
Olha, ele estava se transformando no mensageiro. Olha, estes homens, falando de Paulo e Silas, que vos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Parecia até um cristão falando. Mas era o adversário por trás destas palavras, procurando enganar, seduzir e atrair Paulo e Silas para que não mexesse com aquele espírito de adivinhação, mas eles, como tinham discernimento e conheciam os ardis de Satanás, eles então entenderam que aquilo não era de Deus e expulsaram e repreenderam. E o espírito teve que sair e a moça ficou liberta. Nunca mais voltou àquela prática. Então, Paulo diz que nós conhecemos os ardis, as maneiras pelas quais ele procura chegar-se até nós. Ele procura nos atingir através da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E por aí há um leque grande por onde ele procura nos tentar, nos alcançar, nos atrair e depois de nos atrair, ele procura nos destruir. Ele procura nos tragar, nos derrotar. Então, é preciso conhecer que, uma vez que estamos servindo ao Senhor, nós temos um inimigo declarado contra nós, que é Satanás. Ele utiliza-se dos seus artimanhas, dos seus emissários, são espíritos demoníacos, para pressionar e possuir as pessoas e fazer delas o seu instrumento, o seu cavalo de batalha, para perturbar e atormentar. Então, Pedro, quando escreveu isso aqui, ele diz o seguinte, olha, sede sóbrios, vigiai. Quer dizer, não se pode descuidar um único milésimo de segundo sequer. Qualquer descuido da nossa parte pode ser fatal, pode ser perigoso à nossa vida com Deus. Por isso que ele diz, sede sóbrio. Sóbrio é sério, é temperante, é prudente, é cuidadoso. E ele diz, e vigiai, ser vigilante. Vigiar significa estar sempre com os olhos abertos, observando todas as circunstâncias para não ser surpreendido. A vigilância, ela funciona neste sentido. Então nós precisamos ser vigilante sempre. Nunca podemos esquecer a vigilância. Não, mas aqui o ambiente é seguro, o lugar aqui é protegido. Não tem esse negócio. O diabo, para ele, não tem nenhuma barreira para ele manifestar-se e procurar instigar as pessoas. Nos lugares declarados mais seguros é onde ele entra. Nos lugares onde as pessoas dizem que ali tudo é santo, nada é impuro, se descuidar, ele entra ali também. Por quê? Se ele vai à presença de Deus, quando os filhos de Deus foram se apresentar diante do Senhor, ele foi junto. Ele teve esse acesso. Foi o que Deus perguntou, que fazes aqui? Ele disse, de onde vens? Ele disse, de rodear a terra e passear por ela. O que ele está fazendo na terra? Procurando alguém para tentar, para perturbar, alguém para devorar, para tragar. E foi aí que Deus falou a respeito de Jó. E ele procurou colocar dúvidas, mas não teve jeito. Jó era o que Deus testemunhou a respeito dele. Íntegro, fiel, leal, temente, se desviava do mal. Então ele não conseguiu nada com Jó. Mas com outros ele já conseguiu alguma coisa por falta de vigilância, por falta de sobriedade, por falta de prudência. O próprio apóstolo Pedro, naquela ocasião, quando Jesus disse que havia necessidade de ir para Jerusalém, Pedro queria proibir Jesus de ir. Mas não era Pedro. Foi um vacilo da parte dele, que falou isso com o Senhor, e Jesus se volta e diz, para trás de mim, Satanás. Jesus não estava chamando Pedro de Satanás, mas que Pedro tinha dado lugar ao adversário
para dizer aquelas palavras que eram contraditórias ao propósito de Deus para Jesus. E Jesus repreendeu. Veja, depois dele fazer uma declaração tão bonita, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele dá esta outra palavra e Jesus, então, não espera para depois. Jesus, na hora, porque entendeu que era o adversário apoderando-se da vida de Pedro. E o repreendeu. Pedro, e o Senhor Jesus disse, quando tu te converteres, confirma teus irmãos. Aqui está um Pedro convertido, liberto, transformado, abençoado, um apóstolo de Jesus, uma coluna da igreja, um responsável pelo rebanho do Senhor e que agora está dando estes conselhos, dizendo do cuidado que nós precisamos ter com relação ao nosso inimigo. E ele diz aqui, olha, sede sóbrios, vigiai. Por quê? O diabo, que é vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então nós encontramos aqui que o nome dele é diabo, inimigo de Deus, diabo. Observamos aqui que ele é nosso adversário. Ele é adversário de Deus, como nós pertencemos a Deus, ele se torna também o nosso adversário. Adversário. E que ele anda em derredor. Ele anda à volta, circulando em derredor. E o que ele faz? Bramando como leão. O bramido do leão é assustador, é amedrontador. Mas Satanás não é um leão. Ele brama como se fosse um leão. Mas ele não é leão. Ele é inimigo. E a figura que o representa na Escritura é uma serpente, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Esta é a designação dele. Mas ele quer apresentar-se como um leão. Leão, na Bíblia nós só conhecemos um. É o leão da tribo de Judá, é o Senhor Jesus Cristo. E ele brama como leão para fazer o quê? Buscando a quem possa tragar. Agora, nós encontramos aqui uma coisa importante. Aqui diz que ele anda em derredor. No Salmo 34, verso 7, diz que o anjo do Senhor anda ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, ao nosso redor, nós estamos cercados pelos anjos do Senhor. E o adversário procura andar ao derredor. Quer dizer, entre o adversário e nós, tem ao redor. E ao redor estão os anjos de Deus. O adversário, para procurar atingir-nos, ele precisa passar pelo anjo do Senhor para chegar a nós. Agora, se nós não tivermos sobriedade, vigilância, prudência e cuidado, nós estamos abrindo a brecha para ele entrar. É isso que não podemos fazer. Não podemos dar ocasião de o adversário encontrar uma fraqueza em nós para atingir-nos e nos tragar, conforme diz aqui, nos destruir. Então precisamos de muito cuidado. Então quando Pedro fala sobre ser sóbrio e vigiar, é porque este cuidado deve ser 24 horas por dia. Não se pode descuidar. Ele pode atacar o pensamento, ele pode atacar as palavras, ele pode atacar nas nossas atitudes e comportamentos. Portanto, precisamos ter muito cuidado e ser vigilante nestas áreas para não se deixar levar por esse adversário astuto e enganador. Os 7 aspectos que nós encontramos do adversário, do diabo, que é o nosso adversário. Primeiro aspecto, o nome dele. Já disse aqui, ele é chamado Satanás,
é chamado diabo, é chamado serpente, Apolion, tentador, dragão, besta. Tudo isto são os nomes que as Escrituras designam a este inimigo astuto que procura nos confrontar e derrotar. Mas, quando tivermos vivendo na plena comunhão com Deus, sendo sóbrio e vigiando, ele não encontrará meios para nos atingir e nos prejudicar. O segundo aspecto, a natureza dele. Como ele é? Ele é espírito, ele é cruel, ele é mau, ele é provocador, ele é caluniador, ele é acusador. A palavra de Deus diz que ele nos acusa de dia e de noite diante de Deus. Ele acusou o sacerdote Josué lá do templo de Zacarias, dizendo que ele estava com as vestes sujas. O Senhor ordenou ao anjo que trocasse as vestes de Josué, o sacerdote. O terceiro aspecto, os atributos dele, como é que ele se apresenta? Ele se apresenta como valente, como perseverante, como poderoso, como agressivo. Estas são as atitudes dele para atingir e devorar as pessoas. Quarto aspecto, os seus exércitos são constituídos, conforme Paulo relatou lá na epístola aos Efésios, principados, potestades, príncipes e hostes da maldade, que estão atuando nas regiões celestiais. E nas regiões celestiais é onde nós estamos em Cristo e fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Mas é justamente ali que ele procura nos atingir. Quinto aspecto, o alvo dele. Conforme nós lemos aqui, ele anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar, agarrar, apoderar-se, destruir. Então, o alvo dele é este, buscar a quem possa tragar. O intento dele não é nos trazer para ele, para nos fazer bem, mas é procurar nos destruir para que não permaneçamos com o Senhor. Mas através da sobriedade, da vigilância, da comunhão com Deus, nós nos mantemos firmados e o Senhor estende sobre nós a sua potente mão e oferece-nos o livramento necessário. O sexto aspecto, o propósito dele. Ele procura atacar a Cristo, a igreja e deter a sua marcha. Então, a obra de Deus na terra é para ele um tormento. Por isso que quando Jesus edificou a igreja, ele disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando o Senhor Jesus desceu às partes mais baixas da terra, ele tomou das mãos do adversário as chaves da morte e do inferno que estavam em poder dele. Jesus o tomou e disse, tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Então, observe aqui, o propósito dele é invalidar a obra de Deus na terra através da igreja. E o sétimo aspecto, o fim dele, conforme Paulo deixou registrado na Epístola aos Romanos, ele disse, e o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Não somos nós que vamos ficar pisando em cima dele, dizendo que estamos pisando em Satanás. Não, o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Quem vai esmagá-lo é Deus. Nós vamos proclamar esta triunfante e retumbante vitória, porque o Senhor assim fará na nossa vida. Então nós observamos aqui que nós temos um adversário, ele é astuto, ele é sagaz, ele é violento, ele é enganador, ele é provocador, caluniador, ele procura tragar, destruir e romper a obra de Deus na vida do ser humano.
enquanto o homem e a mulher servem com fidelidade, seguindo e obedecendo ao Senhor, as mãos de Deus estão sobre ele, o inimigo nada pode fazer, porque ele está impedido de tocar naqueles que estão servindo ao Senhor. Então precisamos viver em constante vigilância, seriedade, prudência e cuidado. Então aqui estão os 7 aspectos do inimigo. E como vencê-lo? Então no versículo 9, Pedro deixou registrado o seguinte: ao qual resisti, firmes na fé. Esta é a maneira de vencer. Resisti-lo firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Não é só a mim, não é só a você, não é só nós do país em que vivemos, é de todo o mundo. E a quem ele procura? Os nossos irmãos, aqueles que juntamente conosco estão servindo a Cristo. São estes que o adversário procura atingir, mas a maneira de vencermos é resisti-lo firmes na fé. O apóstolo Tiago, escrevendo, ele disse o seguinte: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então é resisti-lo na fé, em nome do Senhor Jesus. Ele não tem como resistir ao nome de Jesus. Jesus o venceu e nós também o venceremos com base na vitória do Senhor Jesus Cristo, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Não importa quais sejam os aspectos do nosso inimigo, o importante é resisti-lo na fé, é ser sóbrio, prudente, vigilante, e estarmos na plena comunhão com Deus, resistindo, e certamente venceremos em nome do Senhor e glorificaremos a Deus por esta tão grande vitória que Deus nos possibilita conquistar. Então, observamos aqui que nós temos um inimigo. É o inimigo de Deus, o inimigo de Cristo, do Espírito Santo, da obra de Deus, da obra da igreja na terra. Enfim, ele procura invalidar as obras de Deus. Observamos dos aspectos os nomes dele, observamos a natureza, os atributos, os exércitos, o alvo, o propósito e o fim dele, qual será. E encontramos aqui no versículo 9 a maneira de vencermos a este inimigo sagaz, astuto, valente, mas que, pelo nome de Jesus e pela fé em Cristo, nós poderemos vencê-lo. E estamos vencendo. E vamos vencê-lo até o final. Então é preciso resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos que estão no mundo. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ajude, para que não venhamos a descuidar, a perder a sobriedade, a prudência e a vigilância. Mas vamos manter-nos vigilantes e cuidadosos para mantermos-nos desfrutando de bênçãos, vitória, livramento e a boa mão de Deus a nos proteger a cada dia e momento da nossa vida. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.